Saudações, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de um autor chamado Malbatan. O nome dele é Júlio César de Melo e Souza, mas é muito conhecido como Malbatan. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Malbatan também escreveu algumas outras coisas não ligadas à matemática. Ele escreveu vários romances, ele tem mais de 120 livros, mais de 120 obras publicadas. Eu vou mostrar algumas delas e vou falar mais especificamente das obras que são ligadas à matemática, mas só para título de conhecimento. Ele tem alguns outros livros. Esse livro aqui, A Sombra do Arco-Íris, da editora Getúlio Costa. Esse livro aqui é um livro grandão, um romance. Ele é um livro de 1941. Nós temos também o outro livro aqui de Malbatan. Esse Malbatan, ou Malbatan, como vocês queiram ler, é um livro As Aventuras do Rei Baribê. Esse livro aqui é da editora Conquista, de 1956. Temos outro livro aqui, Minha Vida Querida, também é um romance de Malbatan e é datado de 1954, muito legal. Eu tenho dois livros aqui, Mil Histórias Sem Fim, volume 1, Mil Histórias Sem Fim, volume 2, ou volume 2 e volume 1. Esse livro aqui é da editora, vamos ver, da editora Mil Histórias Sem Fim, é da editora Conquista também, 1958. Esses dois volumes foram lançados ao mesmo ano. Aqui eu tenho da editora Conquista também, só que de 1951, O Céu de Alá. São todos romances, todos eles vividos no Oriente, escrito por esse personagem, né? O Malbatan, porque acabou virando um personagem, além do pseudônimo, acabou virando um personagem, né? Porque eles criaram a biografia para o Malbatan, fizeram uma cidade de nascimento, cidade de Malba, do lado de Meca, criaram toda uma biografia, colocaram um tradutor para as obras de Malbatan, mas aí depois foi descoberto que Malbatan era a mesma pessoa, Júlio César de Melo e Souza. Beleza? Agora vamos falar sobre os livros de matemática. Vamos falar logo do primeiro, que é O Homem que Calculava. Todos já devem ter ouvido falar dele, ou quem não ouviu, por favor, corra atrás, que é muito legal, interessante, ainda se encontra aí com versões atualizadas. Esse livro aqui que eu tenho é uma versão de 1965, tá? Então essa versão aqui, 1965. Nossa, já todos os livros antigos têm umas atuais, né? Só que eu coleciono, e quanto mais antigo, melhor. E vamos falar agora de uma obra que é essencial para quem for estudante de licenciatura ou de pedagogia, quem está pretendendo lecionar matemática. Até para quem for estudante do ensino médio, do fundamental mesmo, quer saber um pouquinho de conceitos de matemática, de didática, de como funciona, para você não ficar falando o que é didática, meu professor não tem didática. Veja bem o que é didática primeiro. Então vamos lá. Didática da Matemática é uma obra que ela faz parte de um conjunto, de uma coleção chamada Cultura para Todos. Então tem uma série de livros que fala sobre educação. Essa série é muito legal. Tem livros aqui super interessantes. Quem puder adquirir toda a série também é legal. Esse livro aqui, Didática da Matemática, ele foi produzido em 1957 e ele é da editora Aurora. Esse livro aqui, ele é o princípio dos dois outros livros que eu vou mostrar para você, que é Didática da Matemática, volume 1, Didática da Matemática, volume 2. Vocês podem ver que é uma sequência, e essa sequência é assinada por Malbatan também, só que aqui com viés, já Malbatan já sabia-se que era o mesmo editor, o mesmo escritor do que Júlio César de Melo e Souza. E esses dois livros aqui são livros que contêm conceitos muito interessantes sobre didática da matemática. Quem está estudando sobre pedagogia ou matemática, licenciatura de matemática, são dois livros importantes. Ele tem outro livro também voltado especificamente para professores de matemática, para didática de matemática, Como Ser um Perfeito Mau Professor. Então esse livro você encontra digitalizado, Como Ser um Perfeito Mau Professor, você encontra digitalizado aí na internet. Mas esses outros aqui você só encontra em sebo, em livrarias. Eu acho legal, quem tiver interesse, procurar nas livrarias aqui. Muito legal, muito bom. Então, vamos lá. Eu tenho outros dois livros aqui também, que são
Antologia da Matemática, 2 livros aqui interessantíssimos também para quem tem conhecimento, quem quer um pouquinho mais de conhecimento sobre a história da matemática, conceitos matemáticos, definições matemáticas, pensamentos filosóficos, redes filosóficas de ensino, de aprendizagem. Super interessantes esses 2 volumes aqui. Eu estou ainda pesquisando muito em cima desses 2 livros aqui, usando bastante ele para pesquisa, muito interessante. Estou achando interessante, não li os 2 volumes como gostaria de ter lido, mas nessas férias é o objetivo principal, ler esses 2 livros aqui. Beleza? Dando sequência aqui aos nossos livros, esses 2 livros aqui fazem parte da mesma coleção. Eu não adquiri os 2, não adquiri a coleção todas, porque eu já tinha outros livros dessa coleção, que são em versões em outras edições. Malba Tahan, Maravilhas da Matemática, esses 2 livros fazem parte dessa coleção Maravilhas da Matemática, e um fala sobre as diabruras da matemática e o outro é o problema das definições em matemática. Esses livros aqui são super interessantes. O problema das definições em matemática é um livro muito ácido, é um livro onde Malba Tahan, o professor Júlio César de Mello e Souza faz críticas pesadas a escritores da época e até pensadores famosos que tentaram fazer definições sobre matemática. Júlio César de Mello e Souza pega pesado aqui, cara, foi muito pesado mesmo. Ele atacou muita gente importante aqui, muita gente que tem valor. Júlio César de Mello e Souza atacou aqui os pensamentos, é lógico, não a pessoa, mas a forma de pensar sobre matemática. Esse livro aqui é super quente, traria muito problema hoje em dia. Esse Diabruras Matemática é um livro mais tranquilo, é um livro mais de curiosidades, é um livro que seria legal para quem está estudando matemática, para quem quer ter um pouquinho de matemática, estudar. É legal, muitas curiosidades. Eu deixei para falar desses 3 últimos livros aqui, que são os livros mais raros que eu tenho, são os livros que eu vou falar mais deles em outros vídeos, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo deles. Esse livro que eu tenho aqui é o Folclore da Matemática. Esse livro aqui é super interessante sobre conceitos matemáticos, falando da matemática na linguagem popular, nos brinquedos, nas poesias, na vida literária, na vida religiosa, a influência que a matemática tem na nossa cultura. É um livro muito interessante, legal de se ler, bem gostoso, tem bastante curiosidade para quem tem intenção de trabalhar com matemática. Infelizmente, esses livros, assim, no dia a dia, no decorrer, é complicado a gente estar colocando essas matérias, né, dentro da nossa aula, dinâmica de aula, mas é interessante uma hora ou outra você puxar um assunto que tem desse livro e indicar esse livro para o seu aluno, que é muito legal. Esse livro aqui, esse livro é da editora Conquista e ele é de 1954, é um livro também que já tem uma certa idade. Aí eu tenho aqui o mais antigo que eu tenho, né? Não está assim com ar de antigo, né? Mas esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Ele é um livro que é um livro mais sério, é um livro mais voltado para a sala de aula mesmo, não é uma divulgação científica, não traz tanta curiosidade. Ele traz técnicas de geometria analítica. Esse livro é assinado por Júlio César de Mello e Souza. Não é Malba Tahan, mas a gente sabe que é a mesma pessoa. E esse livro ele é de 1938. Então, portanto, esse senhor aqui tem 80 anos. Então, esse livro aqui tem 80 anos. Eu guardo ele com muito carinho. Eu não estudei com ele, eu adquiri no sebo. E é um livro muito interessante, raro, né? Um livro de 80 anos. Muito bem detalhado, é um livro que é a primeira parte, existe a segunda parte ainda desse livro, mas é um livro que dá para a gente trabalhar bastante conceitos matemáticos, né? É lógico que a abordagem era diferente da época, era totalmente diferente, descontextualizada, mas é uma abordagem
interessante para a gente ver como que a gente pode trabalhar nos dias atuais. Muito, muito interessante. E o que eu gosto muito, né, que esse senhorzinho aqui está com muito... está muito desgastado, não é o mais antigo, né, mas ele está mais surradinho. As Grandes Fantasias da Matemática, né? Esse livro aqui é um livro que ele tem a capa já está deteriorada, tudo, mas eu tenho o maior carinho por esse livro. Esse livro aqui é da editora Getúlio Costa e esse livro aqui é de 1945. Então esse senhor aqui tem 73 anos, né? Muito tempo de vida para um livro. E esse livro ele provavelmente foi muito manuseado, porque ele tem assim sinais de desgaste, de uso, ele não foi guardado e deixado lá, ele foi muito utilizado. Esse livro aqui é bem interessante, ele traz muitas coisas, muitos conceitos que depois foram replicados em outros livros do Malba-Tahan. Aqui traz conceitos muito interessantes. Depois não vou falar um vídeo, depois eu vou preparar um vídeo para falar só deste livro aqui. E depois deste livro e do livro Folclore da Matemática. Geometria analítica não tem muito o que falar, então vou fazer o seguinte, vou fazer dois vídeos falando um pouquinho sobre cada um desses dois livros aqui, Folclore da Matemática e As Grandes Fantasias da Matemática. Duas obras que são interessantíssimas para a gente atuar, para a gente ler e gostar um pouquinho mais de matemática. Valeu, abraços, até mais!